Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos criar uma tabela calendário dentro do Power BI. Essa tabela vai servir como um filtro, uma tabela principal a partir de um grande banco de dados de informações para você aí utilizar em conjunto, ou seja, agrupar duas tabelas, uma tabela virtual com um banco de dados e assim converter os seus dados para gráficos. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do Power BI, onde nós acabamos de importar uma base de dados. Aqui ela tem algumas colunas. Entre todas essas colunas nós temos um eixo de data, que seria a data de transação e confirmação de pagamento, onde ela está formatada como data e hora. A partir dessa tabela, nós vamos criar uma tabela calendário que vai servir como um apoio para essa minha base de dados, ou seja, eu vou utilizar uma tabela calendário para fazer o filtro de mês, dia da semana, ano, por extenso e eixos de mês com ano a partir daquela minha tabela. Ou seja, eu vou converter os meus eixos de datas que eu tenho na minha tabela através de uma segunda tabela virtual que se chama calendário. Essa tabela calendário ela não precisa ser importada de um banco de dados, pois ela se identifica automaticamente com base na minha tabela de dados report. Então eu vou vir aqui através dos meus dados, onde eu tenho em primeiro momento aqui a minha tabela criada, a minha tabela report, e eu vou fazer aqui dentro do meu DAX, eu tenho a opção de novas medidas, medidas rápidas, novas colunas, e eu tenho uma quarta opção aqui que se chama nova tabela. Essa nova tabela ela serve para criar uma segunda tabela. Essa tabela pode ser vinculada com a primeira, mas ela te dá a possibilidade de criar do zero, como você quiser. Então aqui eu vou fazer a chamada aqui, o tabela, primeiro aqui, seria o nome do meu arquivo aqui na guia campus, logo aqui ao lado, como ela vai se chamar. Então eu vou ampliar aqui e vou chamar isso aqui de BD, de banco de dados, calendário. Logo, esse meu calendário ele tem que ter uma data inicial. Mas para isso eu preciso de uma fórmula. E eu tenho uma fórmula muito bacana aqui que se chama Calendar Auto, que faz o quê? Ela retorna um eixo de calendário automático a partir de uma coluna de data que ele identificar numa outra tabela. No caso, na minha tabela report, ele vai identificar a primeira data e a última data que tem dentro daquela tabela e vai me criar aqui um eixo, então, com todas essas datas existentes. Vou abrir e fechar parênteses, porque ele é automático, ou seja, eu vou dar um calendar auto, abre e fecha parênteses, ele já vai me retornar todos os eixos de data e vou dar um enter. A partir do momento que eu der um enter, ele já vai renomear a minha tabela aqui de BD calendário e vai me trazer diversas datas, lá do dia 1º até a última data que ele identificar dentro do meu grande banco de dados. Ó. Ele trouxe todos os dias do ano. Posso vir aqui com o botão direito e renomear essa minha tabela, então vamos chamar de Date Data, DT Data, que seria uma abreviação, e aqui eu vou converter, eu quero que seja em Short Date aqui, que tenha dia, mês e ano. E no tipo de dados eu vou deixar aqui como data. E no meu eixo da minha tabela principal eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui na confirmação de pagamento, vou converter para a data, e também vou fazer a conversão para Short Date. Esses dois são meus dois eixos de datas, tanto a confirmação quanto a data da transação, que vai me facilitar no momento de criar uma conexão entre tabelas. Vocês vão aprender no final desse vídeo como fazer a relação da tabela calendário com a minha tabela Short Date. Retornando aqui então na minha tabela, já tenho o eixo de data, e agora eu vou criar novos eixos. O primeiro eixo vai ser o de dia. Para isso, então, a gente vai precisar criar uma nova coluna. Vou vir aqui em nova coluna, onde eu vou chamar de Date Dia. Ou seja, através da referência de data, eu vou trazer o dia. Para isso, eu vou dar um igual e vou chamar a função Format. Essa função Format, ela converte diferentes informações em alguma abreviação. Por exemplo, aqui, abrindo colchetes, ele já vai identificar o meu eixo de data dentro dessa minha tabela e vai me facilitar para mim selecionar qual coluna que eu quero transformar
um format. Vou apertar o botão Tab aqui para selecionar o date e vou dar uma vírgula, ou ponto e vírgula, dependendo da versão do seu Power BI. E aqui no formatar eu vou identificar qual o formato de texto que eu quero para essa minha coluna. No meu caso, dia, eu vou abrir aspas e vou selecionar aqui DDD. A mesma abreviação da função texto do Excel, ela se converte aqui em format e ele me trouxe aqui os dias da semana abreviado. Se eu aumentar aqui e botar 4Ds, ele vai me trazer o dia da semana por extenso, que é o que eu desejo para esse caso. E eu vou fazer a mesma coisa agora para identificar o mês e o ano. Então vamos botar aqui DT mês, utilizando a função format. Vou aqui chamar o meu date, que é a mesma identificação da primeira célula. E vou aqui, na hora de formatar, já não vai ser D, vai ser MMM, dependendo quantas vezes, como eu desejo identificar essa minha tabela. No caso, de janeiro abreviado vai ser 3 vezes M's, 2 M's ele abrevia também e 4 M's ele escreve por extenso. E vou replicar essa forma para o ano. Então eu vou chamar aqui de DT igual a ano, igual format. E no format aqui também o DT date. E agora, para converter em ano, eu preciso selecionar Y. Ó. Veja que bacana, vou identificar para o Power BI que eu quero esse formato como ano. Então, Y. Vou dar um Enter e ele já vai me identificar aqui o ano. Ó. No caso, seriam 3 vezes aqui. Aqui, ó. Eu acabei botando um sinal de igual em vez do sinal de underline. Ele acabou retornando em erro. Então, vamos fazer a correção. DT ano igual format. Com o formato Y aqui, ele já me trouxe os anos daquela minha referência. Muito bacana que se eu for agora criar um gráfico, eu posso criar uma relação entre tabelas e eu posso agora fazer um eixo de gráfico onde eu represento o ano ou o dia da semana ou o mês dentro daquela minha segunda tabela, porque eu tenho uma tabela de apoio aqui que faz essa identificação. Mas agora eu quero demonstrar mais dois eixos muito bacana, que é o mês com ano abreviado. Então vamos criar aqui nova coluna, que vai ser a DT mês ano, ou seja, eu vou utilizar a função format novamente, mas na hora de abreviar, eu já não vou abreviar com nem dia, nem mês, nem ano, eu vou fazer com mês e ano, então vai ser MM, aqui eu vou colocar uma barrinha de aspas, que seria para separar, e vou fechar com Y, ó. Olha aqui, o resultado disso vai ser o quê? O mês concatenado com o ano. E na hora que o eixo do lado do gráfico apresentar o resultado, vai ficar muito bacana. E eu vou fazer isso agora. Nesse caso, então, eu vou vir aqui, na minha tabela calendário, vou selecionar aqui mês e ano, e vou buscar os valores aqui na minha tabela de reporte, no caso, a comissão bruta. Onde aqui, ó, ele não conseguiu separar pelos eixos de data, porque eu ainda não criei um vínculo, não criei uma relação entre essas tabelas. Então o Power BI ainda não fez a identificação que elas são em conjunto. Para isso eu vou vir aqui em modelo, onde eu vou ter as minhas duas tabelas, e eu vou identificar os eixos em comum. No caso é a minha confirmação do pagamento e a minha tabela date, que é o meu eixo inicial da data. E a partir disso eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o date e vou arrastar para cima do confirmação do pagamento. Que automaticamente o Power BI vai fazer o quê? Vai criar um vínculo onde a tabela calendário realiza o filtro dentro da tabela reporte. E agora eu retorno dentro do meu calendário e ele já faz essa semelhança. Olha, já cria várias tabelas em conjunto. Posso fazer hierarquias, mas ele identifica os valores dentro da minha tabela. Para isso é muito bacana, por exemplo, na data mês e ano, para mim ordená-la dentro do meu gráfico, eu vou vir aqui, ferramentas da tabela, vou dar uma nova coluna, que vai selecionar, vai servir como se fosse uma data do mês, ano e índice, que seria o que? O meu índice de filtro. Para isso eu vou usar a função format cd date, e vou representar aqui o ano e o mês em conjunto, ó.
Nesse caso aqui, ó, eu não boto a barra, eu vou trazer tudo isso para número e vou colocar uma nova função aqui na frente que seria value. Esse value ele vai fazer o que? Ele vai ordenar minhas datas em ordem alfabética, para que o meu eixo de DT, mês e ano, quando eu for representar no gráfico, ele fique ordenado de janeiro a dezembro. Pois no caso, como estava aqui, ele estava fazendo agora em ordem alfabética, o que pode trazer divergências, né, em relação ao eixo. Tendo meu data, mês, ano, índice, eu vou selecionar aqui a minha data, mês e ano. E aqui no classificar por coluna, veja que tem a opção aqui classificar. E eu vou identificar que essa minha coluna, data, mês e ano, ela deve ser filtrada por essa outra coluna. Ou seja, através do índice, ela vai formatar dentro da minha tabela. Indo aqui para a segunda tabela, nós já estamos aqui com tudo formatado. Automaticamente ele vai identificar os meus eixos de data numa segunda tabela, lá no gráfico, e vai fazer as formatações. Vamos ver aqui como que fica o resultado final. Vamos pegar um CD Date e vamos pegar agora o Impostos Locais, ou minha comissão. E ele já traz os valores aqui abreviados em ano, trimestre, mês e dia, conforme a minha tabela calendário. Essa tabela calendário ela é sensacional, você vai utilizar ela praticamente para todos os controles que você for criar dentro do Power BI. Eu consigo também inverter aqui, no caso o Date, aqui está fazendo o filtro dentro da calendário, mas eu posso aqui deixar como ambas, ó. Ele vai fazer filtro em ambas as tabelas, que também facilita bastante na hora de montar os trabalhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.